Ô Ney, o que esses dias representam para o treinador, as vésperas de 2 jogos fora de casa contra o Joinville? Olha, primeiramente, eu acho que a gente tem que dividir esse tempo de treinamento em partes, né? A primeira parte é uma parte que vai ser interessante a utilização de alguns jogadores que estavam muito tempo no departamento médico, né, que voltaram agora, coincidentemente, nessa parada e já estão trabalhando junto com o grupo, como o Rui, né, e o Kleber, principalmente, que ficaram mais tempo dentro do departamento médico. Depois desses jogadores com o grupo, né, a gente tem as partes do treinamento. A primeira parte, a gente desenvolveu um trabalho mais técnico, né, e a partir de amanhã a gente começa a entrar no trabalho mais tático. Dentro desse trabalho mais tático, nós vamos priorizar muito a parte ofensiva, né, muito em função dos números nossos recentes do Campeonato Brasileiro. No segundo turno, a gente vem com a defesa sólida, e a gente usou um tempo para trabalhar essa parte defensiva. Então, basicamente, aquele conceito básico do futebol, a gente conseguiu ajustar aí a defesa da nossa equipe, embora nos 2 últimos jogos a gente tenha tomado 5 gols, mas foram 2 jogos atípicos, né, com o Cruzeiro no Mineirão, e o Atlético aqui, que é o vice-líder, mas a gente está com a defesa assim, mais confiável dentro dessa recuperação que a gente teve dentro do Campeonato Brasileiro. E a gente, na parte tática, a gente vai priorizar aí os trabalhos mais ofensivos, né, para a gente ver se a gente ganha uma força ofensiva maior no restante do campeonato, né, principalmente aí com a chegada do Kleber, o retorno do Rui, né, que a gente possa ganhar mais opções ofensivas. Ô Ney, faltando apenas 9 rodadas para terminar o campeonato, né, diminui a margem de erro, só que ao mesmo tempo aumenta a pressão. Então o jogador pressionado também, ele tende a errar mais, né? Como é que você trabalha com isso? É muita conversa também nesse período, não? Na realidade, a gente está trabalhando no Campeonato Brasileiro desde o momento que eu cheguei aqui, muito pressionado, né? Hoje, inclusive, foi tema de palestra nossa com os atletas, né? Antes de abrir a sala de imprensa para vocês aqui, antes da gente ir para campo, a gente passou com os atletas aqui, usamos a estrutura da sala de imprensa. A gente fez uma avaliação do nosso trabalho desde a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro até o momento. A 17ª rodada foi justamente no momento que terminou o jogo contra o Santos, que a gente perdeu de 3-0, e nós estávamos em último lugar do Campeonato Brasileiro, a 8 pontos para sairmos da zona de rebaixamento, e já era colocado, né, com o Curitiba, realmente era uma equipe que ia cair na temporada. A gente conseguiu, dentro da mobilização do trabalho com os atletas, né, saímos da zona de rebaixamentos, estamos hoje a 2 pontos fora da zona de rebaixamento, e agora é uma nova meta a ser cumprida, com 2 jogos fora de casa, a princípio, né, e a gente tem que pegar esses 2 jogos e ser um ponto de referência para que a gente possa somar pontos, porque o segundo turno a gente vem aí, né, tirando o jogo contra o Cruzeiro, com um bom aproveitamento fora de casa. Então, ver o que deu certo nesses jogos fora de casa, primeiramente, e trabalhar pressionados. A gente já teve mais pressionado, né, e a gente soube sair dessa pressão. No momento, né, onde tinha o questionamento da comissão técnica, o questionamento de alguns jogadores que subiram da base, o questionamento, né, de alguns jogadores que foram contratados, a gente conseguiu sair desses questionamentos com os bons números, né, e a gente sabe que futebol funciona dessa forma, né. Embora os 2 últimos jogos tenham sido atípicos, com as 2 equipes fortes, principalmente enfrentando a equipe hoje que está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento agora. Nós estamos trabalhando pressionado o tempo todo, né, e os jogadores estão mostrando uma força de reação, e esse campeonato nosso, até o jogo contra o Vasco, vai ser dessa forma. Ney, eu queria saber 2 coisas de você. Primeiro, se você já imagina para o próximo jogo que o Kleber pode ser titular, e o Rui também, né, mas principalmente o Kleber. E a segunda, que quando a gente estava lá no primeiro turno, eu lembro que você comentou que a ideia era virar o turno fora da zona de rebaixamento. Isso não foi possível e tal. E até o Tristão Garcia comentou essa semana, né, o matemático, que a ideia que seria muito bom para o Curitiba não deixar para escapar na última rodada, porque o Vasco tende a ter uma subida. Queria saber se você tem esse planejamento também de
a gente quer se livrar 2, 3 rodadas antes? Existe essa matemática dentro do nosso tempo? Em relação ao Kleber e o Rui, né, os atletas treinaram hoje forte, amanhã a gente aguarda o retorno desses atletas ao clube. Me parece que todos os 2 jogadores, assim, se não tiver nenhum problema, eles já estão recuperados da lesão que eles tiveram. Então, aí fica como opção do treinador de entrar jogando ou ficar como opção, né? Mas eu já posso adiantar, principalmente o Kleber. Se o Kleber tiver condição, liberado para o jogo, a tendência é entrar e iniciar o jogo. O Rui, eu preciso de um estudo, preciso de um tempo maior para definir isso. Em relação às projeções, é essa, a gente não saiu, né? A gente tinha uma projeção de virar o turno, sair de zona de rebaixamento, a gente não conseguiu isso, porque não é fácil, mas a gente conseguiu sair da zona do rebaixamento. Não foi no tempo que a gente esperava. Precisou de alguns jogos ainda do retorno para conseguir isso. E o que a gente mais quer é nos posicionar numa situação na tabela o mais rápido possível, que a gente não corra risco de rebaixamento. Isso pode ser daqui a 4, 5 rodadas, ou como pode ser na última rodada. Não tem como você prever isso. O certo é que são 9 jogos muito difíceis, com todas as equipes ou todos os adversários lutando por uma situação dentro do campeonato. O próximo adversário, o Joinville, querendo fugir da zona do rebaixamento. O Joinville hoje está a 9 pontos para sair da zona de rebaixamento. Então, esse jogo é um jogo chave para o Joinville. Então, eu acho que vai ser um jogo muito disputado, muito difícil, né? E do nosso lado, é o nosso jogo que a gente pode aí, né, nos afastarmos aí no mínimo 3, 4 pontos da equipe que está ali atrás. Então vai ser e cada jogo vai ter sua história. Depois a gente enfrenta a Ponte Preta, que está no bom momento, enfrentamos o Santos, que está lutando para trabalhar dentro do G4, o Figueirense, que é uma equipe que está trabalhando também para não cair, Goiás, a mesma situação, depois São Paulo, né, que é antes do Santos, também lutando para uma vaga do G4, né, Palmeiras lutando para uma vaga dentro do G4, então não tem jogo fácil, né, até chegar no último jogo diante do Vasco. Se a gente tiver a competência para conseguirmos pontuar, quanto mais rápido a gente seria melhor. Saúde. Desculpa, gente, obrigado. Ney, você estava falando justamente sobre essa meta de somar pontos e nesses 2 jogos fora de casa. Tem alguma meta de pontuação, por exemplo, uma vitória diante do Joinville, um empate contra a Ponte Preta, ou 2 empates também já vão ser bons? Como que você está vendo isso? Na realidade, o que a gente, na reunião nossa, que a gente passou para os atletas hoje, a gente tem que pensar jogo a jogo, né? Então, a gente falou muito dos 2 próximos jogos nossos, e depois a gente falou muito do jogo contra o Joinville, né? A gente já está editando o material do Joinville e já entrando nesse jogo. Então, a princípio, a gente quer... O Joinville vem de 7 jogos dentro de casa consecutivos, somando pontos, né, sem perder. Então, isso já mostra o grau da dificuldade do jogo, mas é um jogo que a gente quer pontuar. Então, acho que a partir da reunião hoje, a gente está pegando esse jogo contra o Joinville, tentar pontuar. A gente sabe que é um jogo muito difícil, mas tomara que a gente tenha a competência para conseguir jogar fora e conseguir pontuar da forma como a gente vem nos últimos jogos. O Joinville é o segundo pior mandante do campeonato, né? Que jeito que vocês pensam em aproveitar isso, né? Ser o pior mandante e principalmente aproveitar também esse desespero do Joinville, que é o jogo, como você disse, é o jogo chave para eles ainda lutarem contra o rebaixamento. É um jogo chave para as 2 equipes, né? A tendência de ser mais um jogo aberto, né? O Coritiba, os últimos jogos aí, tem feito jogos abertos, né? Procurando atacar o adversário. E acho que esse jogo também vai ser um jogo aberto, porque o Joinville tem que sair, né? Tem que procurar o resultado. O único resultado que realmente interessa ao Joinville é uma vitória dentro de casa. A gente tem que... O Joinville, como qualquer equipe, tem os aspectos positivos, né, os aspectos fortes, os aspectos, né, que você tem que explorar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nos detalhezinhos de bola parada, né, onde do outro lado tem o Marcelinho, né, Paraíba, que bate bem nessa bola. Tem jogadores de velocidade como o Edgar Júnior, o próprio Kempis, que está num bom momento, né, o lateral direito, o Ratinho, que passa, apoia muito bem.
mas ao mesmo tempo tentar explorar principalmente um contra-ataque, com um contra-ataque forte, que não significa jogar atrás só para explorar o contra-ataque, mas nos momentos que tiver esse contra-ataque, eu acho que é um jogo que as duas equipes vão forçar a parte ofensiva e, consequentemente, as duas equipes vão trabalhar de uma forma que não dê o contra-ataque do adversário. Ney. A alergia começou agora, hein? Ney, duas questões. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do Kleber. Ele é um cara que, desde que chegou no Curitiba, ele não tem feito tantos gols, né? Só fez um de pênalti contra o Flamengo, mas é impressionante como ele é caçado, como ele chama a marcação. E também saber se você já definiu um substituto do Wilson, Bruno ou Vaná. Em relação ao Kleber, o Kleber é o tipo do jogador que você tem na equipe que o adversário respeita muito, né? Então, quando você entra em campo com o Kleber, você, principalmente ali, né, a linha de 4, a linha defensiva do adversário, sabe que é um jogador que batalha muito, é muito forte e ajuda na marcação, além de ter um poderio ofensivo. E é um jogador também que é referência para os nossos atletas, né? É um jogador que segura muito bem a bola no ataque, a bola não bate, fica voltando, né? Então a gente espera aí contar com o Kleber não só nesse jogo contra o Joinville, mas que ele tenha aí uma sequência de jogos no restante do Campeonato Brasileiro. Em relação ao Bruno e ao Vaná, né, eu tenho um tempo ainda para definir o atleta, né? Não vou definir agora. A tendência é a gente definir isso só no último treino tático, que vai ser na segunda-feira, né? Então, não sei se a janela vai ser aberta na terça-feira, a gente já define isso para vocês aqui, né? Ney, você até falou que os números da defesa do Curitiba no segundo turno mostram uma defesa consistente, né? Esses últimos 2 jogos foram 5 gols tomados. Claro que tem a qualidade do adversário, jogos atípicos, mas você identificou assim mais alguma causa? De repente, lá em Belo Horizonte, o Juninho perdeu a cabeça. Foi uma outra defesa, pelo menos os 2 zagueiros no último jogo. O que você entende desse desempenho de 5 gols tomados em 2 jogos, sendo que nos 10 jogos que marcaram a reação do Curitiba, tinham sido só 3 gols tomados? Vamos por partes. Por exemplo, o último jogo, eu acho que o placar ele foi elástico, né? Além do último gol do Atlético, na minha opinião, ter sido originado de um pênalti que não foi, né? Foi um jogo onde a gente teve oportunidades de fazer gols, mas a defesa, né, ela tomou gols. E no jogo contra o Cruzeiro, foi um jogo muito equilibrado, muito difícil também, onde também entra a qualidade do adversário, né, dos adversários. E principalmente nesses 2 jogos, o que contou foi isso, né? Em alguns momentos, no segundo gol do Cruzeiro, no segundo jogo contra o Cruzeiro, o segundo gol que nós tomamos, um gol de contra-ataque, e realmente a equipe teve momentos no jogo contra o Cruzeiro que a defesa foi sólida. Agora, no jogo contra o Atlético, realmente teve, né, algumas falhas coletivas que ocasionaram aí, né, no adversário ter facilidades em alguns momentos de chegar no nosso gol. Aí nos cabe fazer a correção dessa equipe, né, para que a gente possa voltar e ter a mesma solidez, né, defensiva dos jogos anteriores. Ney, Curitiba volta a Joinville, né, e com você no comando, e vai relembrar aquelas partidas que fez em 2010. Queria que você falasse um pouquinho, né, sobre aquele momento em que o Curitiba teve que pagar uma punição severa e jogou em Joinville. Queria que você lembrasse um pouquinho sobre isso e, por favor, também que você falasse a respeito do aniversário do Curitiba na próxima segunda-feira, né? O Curitiba completa mais um aniversário. Queria que você falasse um pouquinho o que o clube representa para você nessa data. Bom, aquele momento era o momento que estávamos iniciando a Série B do Campeonato Brasileiro, não tínhamos campo para jogar, e tanto a cidade de Curitiba, né, a prefeitura, como o clube também de Joinville na época, a prefeitura de Joinville e o clube de Joinville também nos cederam o estádio para jogar, né? A gente teve uma certa dificuldade no início da competição, depois a equipe ela foi se adaptando ao tamanho, né, ao espaço do estádio, e a gente, ao término dos 10 jogos, foram proveitosos, né? Mas
um momento totalmente diferente, né? Na época o Joinville nem disputava a Série A do futebol brasileiro, e hoje a gente está indo lá como um adversário, enfrentando os donos da casa, com certeza com o estádio cheio, e a gente vai ter que, né, ter um desempenho, né, técnico e tático e físico nesse jogo para a gente conseguir um bom resultado. Quanto ao aniversário do Curitiba, é uma data a ser comemorada, né? Uma equipe centenária, uma equipe que já tem sua história dentro do futebol brasileiro, uma equipe campeã brasileira, né? E uma equipe que, com um novo mandato, né, o primeiro ano de um mandato, nos cabe festejar, né, comemorar esse aniversário que tem que ser comemorado, mas ao mesmo tempo sabemos, né, que a responsabilidade que a gente tem aí dentro dessa reta final da temporada, né, que essa equipe centenária se mantenha no ano que vem, né, dentro da Série A do futebol brasileiro. Ney, duas coisas também. Eu queria primeiro saber a tua opinião sobre a Liga Sul Minas Rio aí, que está para sair. Enfim, se você continuar no Curitiba no que vem, como é que você visualiza isso? Se vai, enfim, ter que dividir, vai para o Paranaense e tal. E outra coisa, principalmente quando você chegou aqui, a gente falou sobre 2009, né, as lições que tinham ficado em 2009. Eu queria saber especificamente dessa reta final. O que você lembra daquela reta final de 2009 que você tira de lição para essa reta final de agora? A lição é que tem que trabalhar muito forte, né? Primeiramente, a gente tem que ter um grupo aqui interno fechado, unido, né? A gente saber entender o momento que o clube vive, e dentro desse momento entrar para dentro do campo e ter um desempenho bom, né? Então esse é o primeiro aspecto, né? E a gente sabe que é um campeonato brasileiro muito difícil e que nesses 9 jogos, como eu falei na resposta anterior, que os nossos adversários todos também têm um objetivo dentro da competição, né? Então essa reta final, né, vai valer realmente o grupo se fechar e conseguir ter um bom desempenho dentro de casa. Em relação a Suminas, eu acho que a referência da Suminas é o sucesso da Copa do Nordeste. Os clubes estão vendo uma oportunidade de abrir mão do campeonato regional ou disputar o campeonato regional paralelamente com a Suminas. É uma competição, o que mais me interessa nela, que é uma competição de qualidade técnica melhor do que o campeonato estadual, que me desculpe as equipes, né, do interior do estado, mas eu como treinador, eu prefiro enfrentar, né, as grandes equipes, né, do sul, de Minas, né, e as duas do Rio também, do que disputar um campeonato estadual, né? Embora a gente saiba, né, da importância que tem um campeonato estadual, principalmente para os clubes menores, né? A possibilidade de profissionais estarem trabalhando, jogadores, comissões técnicas, né? E eu também respeito muito o campeonato estadual porque foi minha origem, né? Então, meu primeiro cartão de visita foi dentro de um campeonato estadual que eu consegui um título para um clube pequeno. Então, isso também mostra que o campeonato regional ele dá oportunidade, né, principalmente a jogadores mais novos ou jogadores de clubes do interior de mostrar o seu trabalho. Mas olhando no aspecto apenas técnico, é melhor você disputar uma Sul-Minas do que um campeonato regional. E tomara que dê certo, né, e que esse campeonato no ano que vem ele já possa ter uma fórmula de disputa, né, e que ele possa ser chancelado pela CBF, que é muito interessante. A gente fez uma enquete no Globoesporte.com sobre quais são os fatores mais importantes, o fator mais importante para o Curitiba se manter na Série A. Os torcedores acreditam que é recuperar a força dentro de casa. Você concorda com os torcedores? Concordo. Ou você acredita que tem outro fator? A gente até colocou concordo. Melhorar a produtividade do ataque e promover mudanças no time. Aconteceu uma coisa interessante ruim, né? Dois aspectos. A gente começou a ter um aproveitamento muito bom fora de casa e deixamos dentro desse campeonato brasileiro, não só no segundo turno, muitos pontos dentro de casa, né? Então, eu acho, né, que nos confrontos que a gente tem aqui diante de São Paulo, diante do Figueirense, diante do Santos, diante do Vasco, que a gente tem uma competência maior do que a gente teve
nesses últimos jogos dentro de casa. Então, o nosso grande desafio é esse, é permanecer com bom desempenho fora de casa, né? A equipe ela quase não pontuou no primeiro turno fora de casa, manter agora o bom desempenho fora de casa no segundo turno e ter a competência nesses 4 jogos dentro de casa, né? A gente ter a competência para fazer valer o mando de campo. Ney, qual que é o peso da ausência do Wilson, né, que além de ser um grande goleiro, é um dos líderes do elenco? E em relação à defesa, o Rafael Marques ou o Juninho, você comentou que ia conversar com o atleta separado, deu aquele puxão de orelha por ser um atleta mais jovem também? Em relação ao Wilson, nós temos 2 goleiros para substituí-lo, né? O Vaná e o Bruno. Recentemente os 2 jogaram aí pela Copa do Brasil, porque o Wilson não tinha condições, né? E a gente vai definir isso. Então a gente está muito tranquilo em relação a essa substituição aí do Wilson, né? Embora o Wilson venha num bom momento, né? Não tem problema. Em relação ao Juninho, primeiramente, é um jogador que ele vai ser julgado, a gente não sabe quando vai ser esse julgamento, e é um jogador que eu conversei, eu acho que a palavra certa não é nem puxão de orelha, né? É uma conversa mesmo, posso te dizer, até mais educacional mesmo, né? Que esse erro que ele cometeu no jogo, que sirva como um aprendizado para que não se cometa mais, né? Porque além de sair do jogo naquele momento, com certeza é um jogador que no mínimo já ficou de fora de uma outra partida, né? E é um jogador que vinha num bom momento, que conseguiu seu espaço dentro do Curitiba, primeiramente em treinamentos, mostrando qualidade em treinamentos, porque é um jogador que a gente puxou agora do Sub-23. Então ele mostrou primeiramente no treinamento conosco que tinha condições primeiramente de estar no nosso elenco. Aos poucos as oportunidades foram aparecendo e ele teve a grande oportunidade de ser titular da equipe e ganhou essa posição de titular, né, e jogando muito bem. Então foi mais uma conversa, né, para que isso não se repita, né, e ele é um jogador frio, um jogador inteligente, né, e a gente sabe que ele aprendeu muito aí com essa questão. Ney, só uma última. Faz mais um mês aí que o Valdir já está no Curitiba. Queria saber como que está a tua relação com ele, se ele conversa com você já sobre renovações de contrato, como o Henrique Almeida, que acaba no final do ano, Ivan, e até mesmo sobre a sua permanência para 2016. Conversamos diariamente com o Valdir, né, com todos os problemas que a gente tem para resolver no clube, né, principalmente os problemas do futebol, né, que nos atinge diretamente aqui. Acho que chegou no momento bom, eu já falei isso anteriormente, chegou no momento, né, ideal para nos ajudar nessa empreitada. Já conversamos, sim, algumas coisas para o ano que vem, mas tem coisas que são internas. Tem coisas que são internas, né? E acho que é muito cedo da gente começar a falar ainda sobre renovação do contrato de alguns jogadores, né? Nós temos, primeiramente, definir nossa situação dentro do Campeonato Brasileiro, né? E é uma situação assim, importantíssima, né, para o planejamento da próxima temporada. Por isso que a gente está tentando aí, o mais rápido possível, né, a gente definir nossa situação, de sairmos, né, de confirmarmos a nossa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, para que a diretoria, né, o diretor de futebol, tenha de tranquilidade já começar a remontar a equipe da próxima temporada.